Olá, pessoal, mais um programa. Eu nunca pensei que, com gente que faz a mudança, traz essa esperança concreta para um futuro melhor, mais justo e de mais igualdade. Nunca pensei que um dia eu pudesse fazer parte de tanta coisa boa no mundo e poder ajudar as pessoas. A gente costuma dizer que o mundo melhor para meninas é um mundo melhor para todo mundo. Um país tão desigual quanto o nosso, a gente não, principalmente quem é um privilegiado, não tem que fazer os seus deveres, mas tem que fazer algo mais para que a gente crie aí um movimento para um país mais justo. Mas eu nunca ouvi um sim. Era só não, isso não é coisa para mulher, isso não tem jeito. Então eu disse, mas sabe de uma coisa? Eu vou fazer. A gente tem a alegria de receber duas mulheres maravilhosas. A Cíntia Beth, diretora executiva da Plan Internacional Brasil. Cíntia, o que as pessoas me ligavam, nossa, a Cíntia vai estar com você, ela é maravilhosa, ela faz um trabalho lindo que a gente vai contar. E a minha amiga Mulheres do Brasil, a Bia, que eu já estou com ela há muito tempo, que tem um trabalho maravilhoso, que está até de capacete, que é Mulher em Construção. Sempre você vai ver ela com esse capacete. Mas é um jeito, né, Luísa? Onde eu vou, porque daí é a marca, a Bueno, vamos levando. Eu já pus e já tirei foto e é uma delícia. E daqui a pouco nós temos Raí, um craque maravilhoso, que eu sou muito amiga, que criou o Gol de Letra. Nós vamos trazer ela, a nossa rainha, Xuxa. Mas para começar, nós vamos trazer projetos que fazem acontecer. Tem a Ana Bernal, que atende mulheres vítimas de violência doméstica. O Gel Nunes, que realiza com brinquedos atividades antirracistas para crianças. E 2, com acolhimento para pessoas que estão morando nas ruas. O do Lucas Caldeira e da dupla Patrícia Curti e Bibi Fragelli. Oi, eu sou Gel Nunes, empreendedora social na Amora Brinquedos, e eu nunca pensei que em apenas um ano eu pudesse impactar cerca de 4.000 crianças com brinquedos e atividades lúdicas antirracistas. Sou empreendedor social e atualmente presidente do Instituto Ninho Social. E eu nunca pensei que uma noite mal dormida pudesse trazer tanto reconhecimento dos meus privilégios e trouxesse tantas possibilidades para quem está em situação de rua. Sou advogada, criminalista, advogada familiarista e especialista no combate à violência doméstica. E nunca pensei que existissem tantas mulheres que não sabiam que a violência doméstica era muito mais do que uma violência física, como por exemplo um tapa. Sou roteirista de programas de televisão. E eu nunca pensei que o projeto que eu criei com a minha amiga Bibi Fragelli e que começou com uma postagem simples na internet para envolver os amigos, pudesse crescer tão rápido e mobilizar tanta gente. Bibi, conta aí pra gente como é que surgiu o Projeto Casulo. Surgiu da dor de ver morador dormindo na calçada. O casulo é um saco de dormir impermeável e quentinho, tem um bolso secreto e vira bolsa. Você tem alguém com um casulo ao seu lado, vocês podem juntar os dois casulos para que ele se torne um casulo de casal. Eu criei o Amora lá em 2016 com a ideia de construir uma educação antirracista, de oferecer materiais lúdico-pedagógicos que as crianças pudessem se ver ali representadas. A gente tem as bonecas Amora, os bonecos, a gente tem giz de pele para desconstruir essa questão que a gente aprende na infância de que a cor de pele é apenas rosa. Então a gente tem diversos personagens aí na Turma da Amora para construir cada vez mais essa educação antirracista. Eu nunca pensei que pudesse alugar um espaço de 500 metros quadrados na cidade de São Paulo, a 2 quadras da região do conhecido fluxo da Cracolândia, oferecendo 8 chuveiros para banho, máquinas de lavar, para diminuir o descarte precoce dessas roupas que são oferecidas por mim, por você, por projetos sociais, inicialmente através do Entrega por SP, uma mobilização social que vai para as ruas conversar com quem for dormir nas calçadas, buscando uma cidade mais humana na cidade de São Paulo, e depois reconhecendo essa falta de acesso à água. E além de psicólogos, assistentes sociais, advogados, cursos e oficinas. Pode parecer clichê, mas a mulher precisa de auxílio até para identificar o tipo de relacionamento que ela está vivenciando. Tanta falta de informação que eu identifiquei, resolvi, junto com outras mulheres, fundarmos um grupo que acolhe mulheres que estão em situação de violência doméstica
ou em relacionamento abusivo. Nós recebemos essas mulheres no nosso canal hoje através do Instagram e vamos então dar a essa mulher o atendimento, o acolhimento, a assistência que ela necessita. O mundo só vai estar melhor para você quando estiver melhor para todos. Grande abraço. Esse é o Brasil que a gente precisa trazer, Cíntia, que a gente precisa mostrar e precisa acreditar, né? Nós estamos vários barcos bem intencionados, remando para o mesmo lugar. Só que a gente tem que juntar os barcos. Bom, depois de 30 anos atuando na área corporativa, Cíntia Beth resolveu atender ao seu propósito. E há 3 anos ela assumiu a diretoria executiva da Plan Internacional, uma organização global com mais de 80 anos de existência, que está no Brasil desde 1997. Ela também é integrante do Grupo Mulheres do Brasil. Cíntia, você veio de um ambiente corporativo e você largou tudo e foi cuidar com projetos voltados especialmente para meninas. Conta um pouquinho para nós o seu trabalho, como é que começou. Eu vim direto do mundo corporativo para a Plan, mas lá em 2014 eu já comecei a ter contato com o capitalismo consciente, depois eu entrei no Mulheres do Brasil, comecei a trabalhar com refugiados, criamos um conselho de diversidade na empresa, então eu falo que eu fui colocando o pezinho na água até eu resolver realmente dar o grande mergulho, que foi a transição que eu vim assumir essa posição como diretora da ONG. Qual a diferença que você sente, Cíntia? Porque você está numa empresa de uma governança forte internacional. E eu falo que não tem tanta diferença como uma empresa, a única coisa é que não visa lucro. A gente visa... Quer dizer, o lucro visa até o lucro, mas ele é voltado para... Isso, a gente precisa ter mais dinheiro para fazer mais projetos. Então, quanto mais dinheiro, mais projetos a gente faz. Mas eu acho que a grande diferença é que eu sempre fui uma executiva que resolvia as coisas. Assim, tinha problemas, eu ia lá, solucionava, e eu ia dormir naquela noite sabendo que eu tinha solucionado. Hoje não é assim. Hoje eu vou dormir com aquela sensação de que eu vou acordar no dia seguinte e a gente ainda vai ser o 5º país do mundo casamento infantil, que a gente ainda vai ter crianças sendo abusadas. Então eu tive que começar a trabalhar um pouco essa frustração, que é a grande diferença de trabalhar no terceiro setor. Que você vai conhecendo um Brasil diferente, que você não conhecia antes. Explica um pouquinho o propósito da organização. Os nossos projetos são assim, para que as crianças cresçam livres de violência, para que elas possam tomar decisões a respeito de suas vidas e que elas possam ter acesso ao emprego, a um trabalho digno. Então, no mundo inteiro, a gente trabalha com crianças e adolescentes e com foco em meninas, porque as meninas são as mais atingidas, infelizmente. Hoje a gente tem 15 mil crianças apadrinhadas no Brasil, 1,2 milhão de crianças no mundo todo. Que tem uma madrinha ou um padrinho que se corresponde com essa criança e acompanha o desenvolvimento da criança até os 18 anos dela de idade. E essas crianças estão nas 142 comunidades que a gente atua. Hoje, aqui no Brasil, são 15 mil crianças apadrinhadas, mas assim, no ano passado, com os nossos projetos, foram 230 mil que participaram diretamente. Tem países, por exemplo, a Inglaterra, a Espanha, eles não têm projetos lá. Eles captam recursos e mandam para os países que precisam. Mais de 90% dos recursos hoje dos meus projetos vêm de fora. O Brasil ainda não tem uma cultura de doação. Está começando agora. Está melhorando. A pandemia trouxe muito isso, a cultura da doação. Além de apadrinhar, o que mais vocês fazem? A gente realiza projetos... Por exemplo, o principal projeto. Eu tenho um projeto Escola de Liderança para Meninas, porque a maioria dos nossos projetos são para meninos e meninas. A escola é só para meninas. Então, a gente vai trabalhar com essas meninas o empoderamento, vai falar com elas sobre cidadania, sobre a questão do casamento infantil, sobre a prevenção à gravidez, sobre o trabalho infantil, sobre a violência. Então, a gente vai trabalhar com essas meninas para empoderá-las. E aí, Luiz, eu falo que, como executiva, eu trabalhava as mulheres, né, criando essa questão da autoconfiança nelas. E agora eu tenho a oportunidade de trabalhar com as meninas, para que quando elas se tornem adultas, elas tenham mais confiança nelas mesmas, né? Então vamos escutar os depoimentos? Oi, meu nome é Auricélia, tenho 18 anos, participei do Escola de Liderança para Meninas e atualmente integro o Comitê Nacional de Meninas da Plan Brasil. Eu sou Luísa Coelho, tenho 18 anos e faço ensino médio no Instituto Federal do Maranhão. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna Vitória e eu nunca pensei que pudesse representar as meninas brasileiras no Comitê Internacional Girls Get Equal. Esse comitê reúne meninas de várias partes do mundo e inclusive representantes das principais plataformas de mídia social. E eu nunca pensei que eu seria candidata a vereadora tão nova.
Na verdade, eu acho que eu nunca pensei que eu seria candidata a vereadora. Eu nunca pensei que entrar em um projeto da Plan seria tão renovador. Antes de conhecer o projeto, eu não me via como uma menina apta a desenvolver diálogos críticos. Mas assim que eu entrei na escola de liderança, algo aflorou dentro de mim. E quando eu entrei na escola de liderança para meninas e também agora que eu tô na rede de meninas líderes da ONG Plan Internacional, elas falaram e me mostraram que eu poderia ser o que eu quisesse ser. Eu vi aos poucos a menina que tinha vergonha de simplesmente levantar a mão na sala de aula para tirar uma dúvida se tornar um exemplo de oralidade entre outras meninas da minha idade. Eu a vi ocupar o cargo de prefeita por um dia na sua cidade natal. Fui candidata a vereadora em uma candidatura coletiva de jovens mulheres. Foi muito difícil, mas também foi uma das melhores experiências da minha vida, onde tive contato com várias meninas que diziam que queriam também estar nesse espaço e que agora viram que é possível, porque eu tinha a mesma idade que elas, estudava no mesmo lugar que elas e estava ali ocupando aquele espaço. Outro ponto a se ressaltar é que na Plan a gente se sente super acolhido, pois ela é super carinhosa e super cuidadosa com cada projeto e com cada integrante, por isso eu me sinto parte da família e sei que juntos podemos construir um mundo melhor para meninas. Eu me redescobri. E tudo isso eu devo à Plan e todos os educadores sociais, que compartilharam conosco todas as suas experiências e vivências, e que nos deram espaço para falar o mais alto que pudermos, que nós meninas podemos ser tudo o que nós quisermos. Candidata vereadora. A Luísa foi candidata a vereadora no coletivo. Tinha que chamar a Luísa, viu? Estou convencida agora. E que o potencial trabalho já lindo, está dentro Cíntia. delas. O que a gente que tem trabalho é fazer lindo, tirar, lindo, lindo. Agora nós vamos para um outro extremo, que a nossa querida aqui, Bia. Como é que foi o comecinho sua, Bia? Como é que começou Mulheres em Construção? Como é que você resolveu fazer mulheres colocar tijolo, cimento, piso? Eu sou muito apaixonada pela questão do social das mulheres e via no Brasil um problema muito sério de moradia. E eu tinha inspiração da minha mãe que ensinava a gente desde pequena a fazer tudo em casa, não tinha dinheiro para pagar pedreiro, a gente mesmo fazia muita coisa. E isso não tirava pedaço de ninguém, mas a sociedade... O que foi a primeira coisa que você fez na sua casa, menina, ainda? Na minha casa carreguei areia, fiz cimento, aprendi a fazer massa, a argamassa. E quando eu me vi, assim, mais madura, queria pegar uma cidade e transformar ela de bairro em bairro. Mas eu nunca ouvi um sim. Era só não, 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 isso não é coisa para mulher. Isso não tem jeito. Então eu disse, mas sabe de uma coisa? Eu vou fazer. E aí, assim, como preparar o mercado e trazer aquela mulher, tudo isso a gente aprendeu num projeto piloto. E aí eu chamei, achando que vamos ver como é que vai ser. Isso foi em 2006. Mas, Luiz, elas vinham de carroça, cavalo mesmo. Atravessava a cidade a pé, de bicicleta, vieram mais de 300 mulheres se inscrever para fazer o primeiro curso. Pintar todos, pegar um pincel, que nem às vezes os homens dizem, não, tu tem que trabalhar a trinca da alvenaria se tiver problema, é a massa corrida que tu tem que fazer, os elementos, as ferramentas. E o primeiro curso, quem deu para você? Foi um parceiro de tinta. Primeiro você mais pintou. Não, mas para pintar tem que reformar, né? Aí tinha que reformar, então tinha todo o processo. Daí eu fui aos poucos criando uma metodologia própria. Quantos cursos você tem hoje? O que pediu, a gente tá lá. Não, mas em que? Você tem restauros? Pedreira, azulejista, pintura de parede, gesseiro. E como são essas mulheres? Elas fazem muito bem feito, Bia? E a gente se encanta. Eu sou a primeira a dizer, elas são maravilhosas, porque assim, a gente traz a oportunidade. Porque todo mundo dizia que não para ela. A população brasileira se define em mais de 50% são chefes de família. E aquelas mães solo, tudo. E essas vêm com essa ânsia, eu preciso arrumar a minha casa que está estragada, como foi o caso da minha mãe, e trazer essa possibilidade de eu mesmo fazer. Ela passa por um processo, Luísa, é incrível. Quando a gente vê ela passando uma massa corrida numa parede. É a mesma coisa que passar lá dentro. Porque a reforma passa de dentro para fora. Vamos parar um pouquinho para escutar isso, gente. Quando ela passa uma massa corrida externa, é a mesma coisa que ela está passando uma massa corrida para dentro dela. Nas suas dores, nas suas que aí ela tampa essas... Ela vai trabalhando, cobrindo, abrindo o vinco que precisa e fazendo com que esse trabalho transforme a vida dela, da família dela. Porque daí ela começa a levar comida para dentro de casa. Ela começa a movimentar o seu mercadinho na esquina. Começa a ir para a loja de ferramentas e comprar o que ela precisa. Bom, mas agora a gente vai assistir um filme da Ana Paula, da Jéssica, da Jaqueline, que tiveram a vida transformada pelos projetos da Bia, que é Mulher em Construção. Vamos ver o filme das meninas. Olá, sou Ana Paula Bittencourt, sou pintora. Meu nome é Jéssica Mota Flores, tenho 30 anos, minha profissão é pintora. Olá, tudo bem? Meu nome é Jaqueline Silva, sou pintora.
Eu nunca pensei que a ONG, a Mulher em Construção, ia fazer tanta diferença na minha vida, ia mudar totalmente o meu sentido de pensar e de ver as coisas como pintora. Estou há 2 anos no mercado de trabalho e desde que eu fiz o curso com a ONG Mulher em Construção, o meu crescimento como pessoa, como mulher, se tornou uma coisa assim que eu jamais pensei em me tornar. Não é só inserir uma mulher no mercado de trabalho, é dar uma profissão, dar uma opção de escolha para ela se sentir feliz naquilo que ela faz. Isso que o projeto fez comigo. A ONG não te traz só um curso de instruções, de básico, e a ONG te traz o preparamento psicológico para te entrar no meio de trabalho. Está sempre dando passo a passo para a mulher se tornar independente, para a mulher mostrar que ela é capaz de ser possível, que ela pode se acreditar nela mesma. Que eu ganhava de serviços gerais, eu ganho o dobro, com pinturas de acabamentos, de reformas. Então esse projeto me deu autoestima, porque eu crio os meus filhos sozinhos, eu tenho uma renda. E se hoje eu estou no mercado de trabalho, graças a essas mulheres que andam por aí, pelo esse mundo afora, treinando e capacitando mulheres para agregar na construção civil. Tudo isso agradeço à ONG Mulher em Construção. Me tornei uma mulher empoderada, me tornei uma mulher de fibra, me tornei a profissional. Nossa, que lindo, né, Cíntia? O que você sentiu? É assim, tá lá, né, essa força das mulheres, o que a gente precisa é lançar uma luz sobre elas. Eu acho que isso que faz, não é isso, Bia? Eu costumo dá uma dizer, oportunidade, eu né? costumo dizer que não é nosso, é uma força que a gente deixa elas sentirem isso, que eu sou capaz. Por exemplo, a Ana ali, ela fez um curso de 2 dias. E sabe o que aconteceu há 1 mês atrás? Ela foi considerada a melhor pintora do Brasil, veio para São Paulo pela primeira vez. Precisamos de isso. avião. Essa é a última, Ana Paula. A Jaqueline, por exemplo, tinha vários problemas. Hoje ela vai no bairro dar curso para as mulheres. E a outra é ceramista, quer dizer, veio de um processo, todas elas vêm com cursos básicos que é delas que vão. É uma coisa lindo demais, sabe? Imagina como isso prolifera. Gente, é apaixonante. O nosso trabalho é muito bonito. Eu falo, esse projeto precisa ir para o Brasil todo. Cíntia. Eu falei para a Bia que a gente sente falta de mão de obra lá no Maranhão, porque a gente faz... Vamos se juntar aí e já soltar esse trabalho para as meninas também. Para as mães das meninas também. É que é muito rápido o retorno dele. Porque a construção está em alta. Em São Paulo, a gente está trabalhando agora para fazer lá no Jardim, enfim, em Ibirapuera, 60 mulheres, né? 60 mulheres que estão vindo aí, a gente está buscando um modelo de parceria que se chama Casa Rosa, e a partir dele a gente vai começar a trabalhar 1000 mulheres por ano, que é a nossa ideia, mas pense em quantas chefes de família a gente tem aí, quantas moradias a gente tem com problema. Então, olha o que isso tudo traz de gratidão para a gente ver a mudança. Nosso programa também tem lugar para eles, viu? Não é só para elas, não. É com muito prazer que eu chamo esse querido amigo dos meus netos, esse homem maravilhoso que já jogou no São Paulo, já jogou no Saint-Germain, já deu muitas alegrias na seleção, que em 1998, junto com o Leonardo, ele fundou a Fundação Gol de Letra, quando ninguém falava nisso também. Isso que é importante. E que atende milhares de jovens de São Paulo e no Rio e trabalha com o conceito de educação integrada. A Fundação Gol de Letra acredita que para transformar o mundo é preciso fazer parte dele. Desde 1998, a Fundação Gol de Letra se relaciona com comunidades socialmente vulneráveis e mobiliza crianças e jovens para transformarem suas realidades. Nosso olhar e nosso cuidado estão voltados não apenas para as crianças, adolescentes e jovens, mas também para as famílias, as comunidades e as escolas. Somente por meio desta visão global é que estabelecemos os vínculos necessários para o sucesso das nossas ações. Durante essa crise terrível da Covid-19, nós da Fundação Gol de Letra lançamos uma nova campanha para ajudar outras milhares e milhares de pessoas e famílias nas comunidades onde a gente atua. Desde abril, a Fundação Gol de Letra começou a arrecadar cestas básicas e itens de higiene para distribuir na Vila Albertina e no Caju, e as cestas físicas foram substituídas por cartões de alimentação para serem gastos nos comércios dos bairros, estimulando a economia local. Agradecemos a todos os parceiros, sócios e pessoas que doaram para a campanha e nos ajudaram a atingir mais de 8.000 famílias em 5 estados diferentes.
Então vamos chamar meu querido Raí. Oi, Raí, saudade. Eu já acompanho o Gol de Letra faz tempo. Conta um pouquinho para nós como que de jogador você com o Leonardo resolveu em 98, porque agora é até normal fazer isso, montar fazer um trabalho tão bonito como você faz com o Gol de Letra. Pô, Luísa, primeiro, a Luísa, a Bia, a Cíntia, aí, ouvi-las também, com certeza é algo que me acrescenta bastante estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu estou gostando muito de ver você, né, Luísa, sempre dando exemplo, essa coisa de se juntar pessoas do bem, pessoas com o mesmo propósito, que às vezes têm ideia diferente, mas que juntos podem construir coisas melhores. Acho que, como você disse, o país está precisando muito disso. A Gol de Letra já está... Lançamos o projeto aí há 23 anos, quase 23 anos, quando eu estava na transição, né, de atleta profissional para uma outra carreira que eu não sabia ainda qual que ia ser. Durante a minha carreira a gente começa muito jovem, 14, 15 anos. Começa a carreira, tive o privilégio de ter uma carreira de sucesso e a minha família sempre incentivou essa coisa de pensar no coletivo, de se preocupar. Meu pai vem de origem também bastante humilde, minha mãe também. E a Gol de Letra foi muito nesse espírito, né? De alguma forma retribuir o privilégio, né? E num país tão desigual quanto o nosso, a gente, principalmente quem é um privilegiado, não pode se contentar em fazer só de seus direitos. Sempre tem que fazer os seus deveres, mas tem que fazer algo mais para que a gente crie aí um movimento para um país mais justo e mais humano, e tudo todos os valores que a gente defende. Ô, Raí, você também faz parte do Atletas pelo Brasil. Conta pra gente um pouquinho disso. Depois que a gente começou, a gente foi um dos pioneiros, junto com o Instituto Ayrton Senna, fomos pioneiros de atletas, né, que estavam à frente de projetos sociais. E pouco tempo depois, acho que um dos objetivos da Fundação era isso, mobilizar o meio esportivo para programas sociais, para a participação desse movimento. E pouco tempo depois, 10, 15 anos, eu vi que tinham muitos atletas, né, que começaram seus trabalhos, que estavam se envolvendo, que queriam um Brasil melhor. E a gente montou essa associação, né, que o seu movimento aí das mulheres, né, maravilhoso, também apoia bastante, que chama Atletas pelo Brasil. E é isso, a gente pensou assim, se cada um dos atletas tem a sua fundação, o seu instituto, ou trabalha em parceria, consegue mobilizar muitos recursos e consegue ter resultados concretos assim, no campo, na ponta, né, com as crianças, com os jovens, com as famílias. Então, por que a gente não se junta os atletas e a gente tenta fazer, além de fazer cada um o seu trabalho, a gente tenta mudar a questão da política pública, que vai chegar no Brasil como um todo, vai ter um impacto, né, de uma abrangência muito maior, né, uma escala muito maior. Então, a gente começou isso no trabalho de construir uma política pública e influenciar a política pública. É mais trabalhoso, mas quando dá trabalho, o resultado, né, ganha uma escala gigantesca. Não, então, é impressionante, dá o salto, Raí, a política pública dá o salto. Eu queria te agradecer e terminar com você me falando o que você nunca pensou que você fosse avô tão cedo. Gente, ele é o avô mais bonito e mais novo que eu conheço. Isso eu que estou te falando, viu, Raí? E a minha neta já está com 20 anos, entrou Olha na aí, USP gente, agora, tem biologia. cabimento isso? Tem cabimento? Bom, primeiro de tudo, eu fui pai muito jovem, avô jovem, mas eu nunca pensei também por causa do futebol, eu não consegui acabar a minha universidade, mas depois do futebol, né, quase 40 anos, aí eu voltei a estudar, estudei um pouco de filosofia, estudei e fiz um mestrado também. E agora estou inscrito para fazer um outro mestrado de política pública, vou voltar a estudar, quero aprender mais para poder qualificar ainda mais o trabalho que a gente faz. Bom, Raí, em nome de todos os brasileiros e brasileiras, não só a gente quer te agradecer pelo Gol de Letra, que eu acompanhei um período bem de perto, sei que faz muito bem pelo Brasil, mas pelo esportista e pelo homem que você é. E é o exemplo para os meus netos e para muitos jovens que estão aí. Muito obrigado. Obrigado você. Obrigado. Beijo. Esse programa está trazendo só gente que faz, nesse momento tão difícil do país, tão dividido, a gente quer trazer uma esperança concreta. Mas eu tenho o prazer, eu nunca pensei que eu fosse um dia entrevistar a Xuxa na minha vida. A nossa rainha, que desde o início da carreira já abraçava a inclusão.
já abraçava o direito das crianças e a sustentabilidade. Criou uma fundação maravilhosa que tinha seu nome por 29 anos. E o ano passado ela lançou a Maia, livro que conta a história de uma criança que tem 2 mães. Vamos trazer ela. Que delícia ter você aqui. Oi, Lu. Muito obrigada, Xuxa. Obrigada a você pelo convite, Lu. Ô, Xuxa, você sempre preocupou em trabalhar com a inclusão das crianças. Esse Instituto da Xuxa, que foi tão exemplo para tantos institutos, porque você fez tanta coisa quando ninguém fazia nada. Então, assim, isso que é interessante. Conta de onde veio esse despertar seu para tudo isso. Ai, Lu, obrigada por você estar me dando essa oportunidade de falar, que algumas pessoas não sabem muito essa história. Eu tinha 23 anos quando eu entrei na Globo e logo depois eu fui chamada para fazer um especial de Natal e aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. E eu vi uma pessoa na Pavuna, que é o subúrbio aqui do Rio, uma senhora que tinha uma casa muito pequena, com 80 crianças que ela pegava na rua tal, e ia colocando lá. Na realidade, eu fiz uma gravação perto, e ela me convidou para conhecer a casa dela. E aí eu cheguei lá para conhecer e saí com isso na cabeça. Falei, puxa vida, essa pessoa não tem condições e tem um lugar para 80. Eu quero ter uma casinha também, vou botar... Aí botei um número na minha cabeça, vou dobrar, 160 crianças, vou começar com 160. E aí eu busquei, demorou 1 ano mais ou menos para achar a burocracia para poder abrir. Aí eu abri para 160, logo depois foi para 240, depois foi para 350 crianças, e depois a gente foi vendo que não podia só ficar o estatuto só com criança, de 3 a 14 anos, de 3 a 13 anos, e sim a gente, adolescente que saía dali e precisava também ter um lugar para ficar, daí a gente começou a fazer cursos profissionalizantes, trabalhar com a família, assistir a família dessas crianças, porque a gente educava a criança e viu que não dava só para educar a criança, a gente tinha que assistir a família por inteiro. Quando viu, a gente estava trabalhando com 2.000 pessoas diariamente. Os portões abriam por volta de 6, 7 horas da manhã, um trabalho começando às 8 e fechava às 11 horas da noite, quase meia-noite, todos os dias. E eu aprendi muito. Aprendi, e eu acredito que se eu tivesse com a fundação ainda, estaria aprendendo muito mesmo. Coisas boas e coisas ruins. Aprendi que não tem jeito. Eu tinha comprado os 10.000 metros quadrados na frente, mas 10.000 metros atrás, eu tinha que pagar IPTU, eu tinha que pagar todas as taxas. Não é uma coisa fácil de se manter. A primeira geladeira que eu ganhei foi a Hebe Camargo que me deu. Eu tinha poucos amigos que me ajudavam. Você foi uma pessoa que eu pedi para que me ajudasse e você me mandou para a gente fazer um cantinho para as crianças ter como se fosse um cinema, um lugar para elas verem filmes e tudo mais. Mas é muito raro as pessoas ajudarem as outras. Principalmente elas me olhavam e diziam, ela tem tudo, não precisa de nada nem de ninguém. Então, para eu ter parcerias, para ter amigos para me ajudarem, foi muito difícil. E a minha fundação me custava mais ou menos 1.600.000 anualmente. Por 15 anos, a fundação eu mantive sozinha. Foram mais de 30 milhões que eu gastei. E aí, infelizmente, eu comecei a deixar de trabalhar na televisão, fui diminuindo meus trabalhos e a fundação foi crescendo, a grana cada vez mais e as pessoas menos ainda querendo ajudar. E, infelizmente, eu tive que abrir mão de fazer um trabalho tão bonito, mas existe ainda a fundação. Mudaram o nome para Angélica Goulart, obviamente com uma quantidade de crianças bem menores, ainda mais com a pandemia, com tudo que tem acontecido no mundo, né? A gente vê que a filantropia ficou de lado. Quem ajudava ficou com medo de ajudar, porque não sabe o que vai acontecer. Passo a bola para você dizendo, olha, parabéns por esse movimento que você faz de juntar tantas mulheres com tantas boas vontades, com tão boa vontade para ajudar o mundo todo nessa coisa, que as pessoas falam tanto de cruzar os braços ou querer que alguém faça. Vocês estão fazendo, vocês estão descruzando os braços, estão dando as mãos umas às outras e fazendo a diferença. Então, parabéns, viu, Luiz? Sou sua fã e quero desejar o melhor para todo mundo que está sonhando contigo, porque quando a gente faz sozinho uma coisa, a gente vai, mas vai devagar. Agora, quando a gente sonha com um monte de gente junto, dando as mãos, a gente chega nos lugares que a gente nunca nem imaginava que poderia chegar. O que a gente tem lutado muito e a gente tem unido muito, primeiro é da vacina, que você até nos ajudou, foi no programa da vacina, porque sem a vacina nada vai para frente. Mas é políticas públicas. Você vai indo como você foi, faz. Chega um momento, se não tiver políticas públicas para poder facilitar a sociedade civil, também não dá, porque
Tem tanta gente fazendo tanta coisa boa, a gente precisa unir e trabalhar profundamente, sem rancor, sem ficar dando diagnóstico, mas política pública. Por isso mesmo, a gente tem um grupo hoje de quase 100 mil mulheres, porque precisa ter força democrática pra gente, de grupos para a gente fazer isso. Mas conta um pouquinho agora da Maia. Eu tenho uma neta que chama Maia. Ai, que lindo esse nome. Então, a Maia, eu conheço as mães da Maia, elas tiveram sonho de engravidar, conseguiram engravidar, souberam que ia ser uma menina, eu ajudei a procurar um nome, e a gente descobriu que Maia significa mãe também, então, já que ela ia ter 2 mães, quem sabe ter esse nome mais forte ainda. E logo depois veio a pandemia, e elas acabaram ficando aqui com a Maia assim que nasceu, ficou os 4 primeiros meses aqui comigo, uma criança apaixonante, com um amor incondicional de 2 mães que sonharam tanto em ser mães. E aí eu fiquei imaginando como que ela escolheu lá em cima descer, dizem que a gente que escolhe vir a esse mundo. E eu trouxe a história da Sasha. Ela falava: mãe, quando eu morava no céu, o Papai do Céu falou assim comigo: vai lá buscar seus pais. Aí eu busquei, para juntar você com meu pai demorou muito. Aí eu escolhi você, e você chorava muito, né, de tristeza, agora só vai chorar de alegria, porque eu parei na sua barriga. Deus tirou minhas asinhas coloridas, arrancou minhas asinhas coloridas, eu vim parar na sua barriga. Tudo isso ficou na minha cabeça, essas historinhas que ela contava, e eu coloquei como se a Maia tivesse colocado, ela escolhendo para quem ela viria, e no final Deus falando para ela que ela ia ter 2 mães, queriam amá-la muito e tal, bababá. Enfim, eu fui bastante criticada, sabe, Lu? É bom que você está me dando essa oportunidade para falar, porque as pessoas não entenderam a história como uma história de amor, uma história de um anjo, de um bebê que escolhe vir à Terra, e que as pessoas acham que para nascer tem que ser homem e mulher, não importa se o homem abandona a mulher de um dia para o outro, não importa, isso não é importante para eles, o que eles querem é que seja homem e mulher. Isso para mim me chocou bastante, mais do que preconceito, discriminação, esse pensamento tão pequeno. Eu vi que as pessoas começaram a colocar esse livro como conteúdo LGBT, onde iria mudar a cabeça das crianças no Brasil, e eu fiquei pensando, meu Deus, como é que um livro que só fala de amor, que só fala de uma escolha de um bebê, de um anjo para vir na Terra com 2 mães, pode acontecer isso. Realmente eu não sou escritora, não penso em ser, mas eu quis fazer um carinho para minha afilhada, enfim, sentir de novo a discriminação. Como podem dizer que isso é uma coisa ruim, ou que é uma história ruim, ou que é uma coisa mal feita, sabe? Uma história com tanto amor, é um desabafo de uma coisa que não me passa pela cabeça, não consigo entender como é que o ser humano pode ser tão ruim, sabe? Eu vou te falar uma coisa, Xuxa, quem sou eu para te falar alguma coisa que eu sei que você tem muita vivência? Mas assim, o dia que eu aprendi que quem me irrita me domina, eu não deixo ninguém me irritar, eu não leio. E se alguém me escreve, eu falo: eu não entrei nessa onda. Não entra nisso, não. Continua fazendo. O Brasil te ama. Eu quero te agradecer por esse carinho, essa oportunidade de dizer para as pessoas, pedir para as pessoas mais respeito. Respeito à vida, respeito às escolhas, às condições das pessoas, os desejos e as vontades. Muito obrigado por esse espaço. Um beijo, muito obrigado. Obrigada, Deus, um beijo para viu? vocês. Um beijo. Me manda esse capacete aí para eu tirar uma foto com esse capacete rosa para que a gente poder divulgar um pouco, hein? Eu vou mandar um para você. Oi, meu nome é Marcos Vinícius, tenho 19 anos e trabalho no Megaposto aqui na Zona Sul de São Paulo. Eu sou o Bob, tenho 44 anos, sou gay, pai de 2 filhos e trabalho como mediador cultural na Fábrica de Cultura aqui na Zona Sul de São Paulo. E eu nunca pensei que, durante a pandemia, eu fosse ser vacinado no Megaposto onde meu filho trabalha. E nunca pensei que no meu primeiro emprego eu teria a oportunidade de trabalhar com a vacinação do Covid-19, tendo assim a possibilidade de atender o meu pai e minha mãe, que foi muito importante para mim. Ele fez o meu acolhimento com muito amor, muito carinho, muito respeito, do mesmo jeito que ele faz com todas as outras pessoas que ele nunca imaginou conhecer um dia. Ter essa experiência é muito emocionante para mim, porque eu vejo no olhar de cada pessoa esperança de dias melhores. Porque a maneira com que eu eduquei os meus filhos, eu vejo refletir hoje, no momento que ele exerce essa função de vacinar, de levar um pouco de esperança para tantas e tantas famílias
que buscam a vacina, que buscam a vida. Porque quem acredita na vida não foge de vacina. Esses valores eu passo para os meus filhos, sendo eu um cidadão gay que tenho a aceitação deles. Isso para mim não tem preço, porque deles que eu quero aceitação. Dos demais eu quero respeito, mas dos meus filhos eu tenho todo o amor e carinho para ser quem eu sou, não esconder minha sexualidade e hoje me posicionar de forma muito positiva com relação à vida, à vacina, a querer mais e mais fazer o bem e contribuir nessa sociedade, formando um cidadão, que é o que eu vi o meu filho, vacinando as pessoas como um cidadão, um grande homem que eu entreguei para o mundo. Viva a vida! Muito lindo, né, gente? É cada história. Para terminar o programa, Bia, querida, o que você nunca pensou? Eu nunca pensei que eu ia ter voz, que eu ia ser uma cidadã que pudesse contribuir com o país. E assim eu queria, na realidade, deixar um legado para que todas as pessoas abrissem sua voz e fossem seres participantes da humanidade, que é o que faz falta, né? Eu tô vendo que as pessoas estão ajudando, mas elas têm que falar e pertencer. E não é só para mim, é para todo mundo estar feliz junto. Mas você sentiu que você nunca pensou? Ai, Luísa, eu acho que eu vou... Não é nenhuma coisa positiva, mas eu acho assim dizer que em pleno século XXI eu nunca pensei que a gente teria tanto retrocesso de direitos, né? Que a gente tivesse que lutar tanto para garantir aquilo que a gente já conseguiu alcançar e para manter isso que a gente já conseguiu alcançar aqui no país. Mas por outro lado, Cíntia, a gente está vendo o povo brasileiro muito mais guerreiro, não é? Guerreiro, assim, mas... assumindo o Brasil. E quem decide é o povo brasileiro. Então, assim, eu nunca vi tanta cooperação como eu vi agora. Oi, meu nome é Ana Butler, eu sou produtora. Oi, meu nome é Thaís Martins, eu estou empreendedora. Eu sou Tatiana Mancini, cozinheira e diretora-presidente do Tom Quiri. Meu nome é Rebeca Alexandre, eu sou assistente social e eu nunca pensei que eu pudesse trabalhar criando caminhos para desenvolver o empoderamento feminino. Eu nunca pensei em viver numa pandemia. Tô resistindo, estamos resistindo. E eu nunca pensei que um grupo de amigos pudesse ajudar a tantas pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu nunca pensei que essa minha vida maluca de trabalhar com música um dia fosse render um projeto, uma experiência tão legal pra gente, que é o Hospitais. O Hospitais é uma banda que começou 5 anos atrás, quando a minha mãe estava no hospital. Uns amigos se reuniram para fazer um show para as enfermeiras. Na verdade, foi tão bom quando a gente fez o primeiro show para esse povo desse hospital que a gente resolveu juntar essa turma e mais um monte de amigos. E há 5 anos a gente faz shows em hospitais públicos, em ONGs, em abrigos da prefeitura, na verdade, onde chamarem a gente. Há uns 6 anos atrás, eu e alguns amigos resolvemos nos juntar para ajudar pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade nas comunidades. E mais do que levar alimentos, produtos de higiene, a gente levava sorrisos, alegria. E com a pandemia, a gente teve que reinventar tudo isso, porque a gente não pode mais se abraçar, a gente não enxerga mais o sorriso, então a gente teve que aprender a sorrir com os olhos e levar essa alegria de uma forma diferente. Logo no começo que aconteceu aqui em São Paulo, eu chamei uma amiga, cozinhamos um pouco. Na segunda ação vieram outras amigas, na terceira outras, e assim foi crescendo, e hoje somos muitas mulheres colaborando em suas cozinhas. Fazemos um assistencialismo para mais de 5.000 pessoas. A gente também tem um trabalho de empoderamento feminino com as líderes que encontramos nessas comunidades. A ONG Nave trabalha com o objetivo principal de alcançar a autonomia para as mulheres, desenvolvendo nas mulheres de forma holística e integral uma visão de criar comunidades sustentáveis. Para operacionalizar essa autonomia das mulheres, a gente trabalha com projetos sociais que têm o objetivo de desenvolver o empreendedorismo social. E eu nunca pensei em poder estar num programa junto com a Luísa Trajano, que é uma grande referência para nós na realização do nosso trabalho. É muita coisa boa. Esse é o Brasil que a gente tem que divulgar. Eu sempre tive um sonho de ter um programa para divulgar as coisas boas que eu via por esse Brasil afora.
Quando eu conheci uma, conhecia outra, o trabalho que eu andei muito dando palestra. Mas eu nunca pensei que eu pudesse ter uma equipe tão competente aí, com tanta gente boa, me receber tanta gente entusiasmada com o país. Muito obrigada. Não deixe de ver os outros programas. Esse é o 9º, mas os 8 tem coisa boa. E logo a gente vem com 10, que a gente fecha esse ciclo para entrar num outro ciclo de programa. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Um carinho muito grande a vocês. Muito obrigada, viu?